O que acontece quando a fé se recusa a fechar os olhos para a injustiça? E quando a Bíblia é lida não só no silêncio das igrejas, mas no meio de comunidades pobres que estão clamando por mudança? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na teologia da libertação, um movimento que, sacudiu as estruturas da Igreja Católica e redefiniu a relação entre fé e política aqui na América Latina, deixando um legado que ecoa e muito até hoje. Para a gente começar, vamos direto para uma pergunta que é fundamental. Se a fé é uma só, por que a gente ouve falar em teologia da libertação, teologia feminista, teologia tradicional, enfim, tantas outras? Parece até uma contradição, não parece? Mas acontece que essa diversidade, longe de ser um problema, é vista como uma parte vital, super rica da tradição da Igreja. Então, essa pluralidade toda não é um sinal de fragmentação. De jeito nenhum, é um sinal de riqueza. A Igreja entende que a mensagem do Evangelho, que é única, precisa respirar, sabe? Precisa ganhar corpo e forma nas diferentes realidades humanas. Vamos ver como é que isso funciona na prática. O ponto central é o seguinte: para que a mensagem do Evangelho faça sentido em qualquer lugar do mundo, ela precisa ser traduzida para a cultura daquele lugar. Pensa só, o jeito que um franciscano vive a pobreza de forma radical joga uma luz diferente sobre a fé do que a de um beneditino, que é mais focado no trabalho e na oração. Cada uma dessas abordagens, ou carismas, enriquece o jeito da gente entender a mesma fé. A Igreja é vista como um corpo com muitos membros, e essa diversidade toda acaba se refletindo na teologia. E foi partindo de uma realidade muito específica, e brutalmente específica. Um grito por justiça que ecoava por toda a América Latina, que nasceu a teologia da libertação. Ela não surgiu de debates acadêmicos em salas com ar-condicionado, não. Ela foi uma resposta quase desesperada a uma crise humana muito, muito profunda. Tenta imaginar o cenário. De um lado, a gente tem a Igreja, recém-renovada pelo Concílio Vaticano II, sentindo aquele chamado para ser mais relevante no mundo. Do outro lado, um continente inteiro afundado na pobreza extrema e sofrendo com regimes militares brutais. Foi bem nessa encruzilhada que os bispos latino-americanos, reunidos lá em Medellín, decidiram que a Igreja não podia mais ficar neutra. E essa decisão trouxe para o vocabulário da Igreja uns conceitos que foram, revolucionários para a época. A opção preferencial pelos pobres não era só sobre caridade, sobre dar uma esmola, sabe? Era uma escolha fundamental de lado. E o tal do pecado estrutural afirmava uma coisa muito forte, que o pecado não é só uma coisa individual. Sistemas inteiros podem ser pecaminosos quando geram miséria e opressão. E ninguém personificou essa teologia com mais força do que Santo Oscar Romero. As palavras dele e, no fim, o seu martírio mostram que essa não era uma teologia de escritório, era uma teologia que exigia coragem para denunciar injustiça, mesmo que o preço a se pagar fosse a própria vida. Agora, o que é realmente impressionante aqui é como essa teologia saiu do papel e foi para a vida real, para o chão de fábrica. As comunidades eclesiais de base, as SEBs, viraram um fenômeno. Imagina só, camponeses, operários, se juntando, lendo a Bíblia e, de repente, percebendo que histórias como a do Êxodo falavam diretamente com a realidade de opressão que eles viviam. Isso deu uma força incrível para eles se organizarem em sindicatos, em cooperativas, para lutar por seus direitos. Claro, isso teve um custo altíssimo. No meio da Guerra Fria, ser chamado de comunista e passar a ser perseguido virou um risco de vida para muita gente dentro da Igreja. É claro que toda essa agitação na América Latina não passou despercebida lá em Roma. A reação do Vaticano foi bem complexa. Não foi uma condenação de cara, mas foi o começo de um processo tenso de discernimento, de tentar separar o que era visto como a mensagem autêntica do Evangelho daquilo que era considerado uma ideologia política perigosa. O ponto central do debate era esse aqui, Para o Vaticano, a libertação definitiva, a mais radical de todas, é espiritual. Cristo nos liberta do pecado. A grande preocupação era que algumas correntes da teologia da libertação estivessem reduzindo essa mensagem, transformando a fé em só mais uma ferramenta para a revolução política, um projeto puramente deste mundo. Aí, em 1984, veio um documento importante da Congregação para a Doutrina da Fé, que na época era liderada pelo cardeal Ratzinger. E ali ele listou os perigos. A principal preocupação era o uso, sem um olhar crítico, de ferramentas da análise marxista. Para o Vaticano, conceitos como a luta de classes não só incentivavam um conflito em vez da reconciliação, mas partiam de uma visão de mundo materialista, que nega a dimensão espiritual transcendente da fé cristã.
E essa citação de João Paulo II, nossa, ela é brilhante para a gente entender a posição oficial. A questão não era rejeitar a busca pela libertação, mas sim purificar essa busca. Ele basicamente estabeleceu critérios. Essa teologia precisa ser fiel a quem Cristo realmente é, a natureza da igreja e a dignidade que transcende a pessoa humana. Com o passar do tempo, toda essa tensão acabou levando a uma espécie de síntese, sabe? A igreja no mundo todo começou a absorver as intuições mais importantes do movimento, enquanto o próprio movimento passava por um processo de amadurecimento, de purificação. E o legado, não tem como negar, é gigantesco. A teologia da libertação meio que forçou a igreja inteira a levar muito mais a sério a sua doutrina social. Ela lembrou a todo mundo que a Bíblia está cheia de profetas que denunciavam a injustiça. E talvez o mais importante, a opção preferencial pelos pobres deixou de ser um conceito só da América Latina e se tornou um princípio central da igreja no mundo inteiro. Aí chega o Papa Francisco, que, vindo da América Latina, tem uma visão muito interessante sobre isso. Ele fala de uma purificação. Para ele, o tempo permitiu que a igreja conseguisse destilar o que havia de mais evangélico no movimento, separando isso dos elementos ideológicos que causaram tanta polêmica no passado. E isso não fica só no discurso, não. A gente vê em gestos bem concretos. Quando ele canoniza Oscar Romero, Francisco está basicamente dizendo que morrer pela justiça em defesa dos pobres é um caminho de santidade. Quando ele recebe o Gustavo Gutierrez, o pai da teologia da libertação lá no Vaticano, ele está sinalizando o fim de uma era de hostilidade. E o foco dele o tempo todo numa igreja pobre para os pobres é a própria essência do movimento agora no coração do papado. Certo, mas e hoje? O que tudo isso tem a ver com a gente agora? A luta pode ter mudado de cara, mas o princípio fundamental por trás de tudo isso continua mais atual do que nunca. É que o conceito ele não ficou parado no tempo, ele evoluiu. Hoje, a preocupação com os pobres está totalmente conectada à saúde do nosso planeta. A teologia da libertação encontra uma nova força naquilo que o Papa Francisco chama de ecologia integral. E tem uma frase da encíclica Laudato Si que, olha, amarra tudo isso de um jeito genial. A mesma lógica de exploração que cria pobreza e exclusão social é a que devasta o meio ambiente. Não dá para resolver uma crise sem resolver a outra. O grito é um só. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? A teologia da libertação nos ensinou a escutar o grito dos oprimidos. Hoje, esse grito vem tanto das pessoas deixadas de lado quanto do próprio planeta. A questão que o legado dela nos deixa é: como é que a gente responde a esse clamor unificado no nosso tempo? A resposta, bom, essa continua sendo escrita. Obrigado por acompanhar a gente nesta análise.